Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à aula sobre tecnologia na medicina. Meu nome é Luiz Felipe e nós vamos falar sobre saúde 3.0, saúde 4.0, medicina 3.0, medicina 4.0, ou seja, nós vamos falar sobre aplicativos de suporte à decisão, nós vamos falar sobre inteligência artificial na medicina. Como eu disse a vocês, meu nome é Luiz Felipe Roriz Comas de Oliveira, sou formado pela Universidade Evangélica de Goiás em Anápolis, residência em Medicina de Família e Comunidade também pela Coreme da Unievangélica. E, bom, vamos falar então sobre esses assuntos aqui hoje, tá certo? Pessoal, quando a gente fala sobre tecnologia na medicina, a gente inegavelmente tem que falar um pouco sobre saúde 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Então vamos. Saúde 1.0, o que é? É a saúde pré-científica, a saúde dos primórdios da civilização, que foi aquela que ficou até o século XIX. Saúde 2.0 já veio na Revolução Científica, com o Iluminismo, século XIX até o finalzinho ali do século XX. Por fim, chegando nas nossas mais atuais aqui, saúde 3.0, que começa em 2000, a tecnologia chegou definitivamente à medicina e à saúde como um todo, e a saúde 4.0, que tem a última revolução tecnológica agora, de 2020 para frente. A saúde 1.0, gente, ela, que foi a primeira, como a gente estava dizendo antes, ela é pré-científica porque ela vem da observação, vem da intuição, ela misturava componentes de religião, componentes de magia, tinha práticas cirúrgicas extremamente limitadas, uma limitada compreensão também anátomo-fisiológica, e a transmissão do conhecimento se dava de maneira oral, né? Essa aí a gente realmente não conhece ninguém que experimentou, né? A gente não conhece, não temos colegas atualmente que possam ter experimentado. Mas a saúde 2.0, essa sim, essa a gente convive aí com algumas pessoas que são desta formação, desta época, né? Porque nós estamos falando de uma formação que começa ali no século XIX e vai até o final do século XX, né? Então, até o final ali dos 1900, a gente tem muita gente que foi formada ainda por esse modelo. Meu avô, ele nasceu em 1929, depois de alguns anos fez a faculdade, a Universidade da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E, na oportunidade, ele estudou em pleno alvorecer, né, da saúde 2.0. Ele me disse que os livros, quase todos da biblioteca, eram em latim. Também existiam ali bibliografias francesas e depois, mais à frente, começou a chegar a literatura americana mesmo aqui no nosso país. Os copistas estavam lá nas bibliotecas e ele pagava para alguém transcrever à mão o que ele iria ler, né? Pense a evolução que foi para o meu avô, né? Se vocês, né, de 20 anos de formados, 10 anos de formado, pessoas que, né, estão nascidos ali na década de 80, 70, 90, 2000, já se impressionam com a evolução tecnológica, pensa como é para o meu avô, que é de 1929, permanece aí vivo conosco em saúde com 95 anos. Ele está absolutamente absurdado com toda a evolução. As Xerox vieram a surgir depois e muitos ainda fizeram faculdade nesse momento da saúde 2.0. A residência médica surgiu, não é? A gente começou a ter
A residência médica, que nada mais é do que uma pós-graduação, lato sensu, todavia com foco na prática. Além disso, pessoal, avanços na anestesia e cirurgia aconteceram durante a saúde 2.0. Foi uma era de descoberta de bactérias, vírus, farmacologia, o diagnóstico por imagem se aprimorou significativamente. Tivemos o início da digitalização dos registros de saúde. Meu avô, ele parou quando eu tinha uns 15 anos, ou seja, ele parou há 17 anos, é isso? Se eu não estou muito ruim de memória, de conta, de matemática, eu acho que é isso mesmo. E ele realmente chegou a usar computador lá no consultório dele, eu lembro disso. Computador ali ainda, Windows 98, Windows 95, e de fato digitalizou alguns prontuários de alguns pacientes, mas era apenas o início, era apenas o começo desse processo de digitalização. As coisas evoluíram bastante depois disso. E aí, pessoal, a gente chega então na saúde 3.0. A saúde 3.0, essa começou a realmente mexer muito com o nosso dia a dia. Agora eu não preciso mais ser um tratado de medicina ambulante. Ora, Luiz Felipe, a gente nunca foi um tratado de medicina ambulante, certamente. Nunca fomos mesmo um tratado de medicina ambulante. Então, várias vezes os pacientes acabaram sendo atendidos e não obtiveram ali, de fato, a melhor conduta, ou até mesmo melhor manejo, melhor condução de anamnese e exame físico. Por vezes, de fato, a consulta saiu subótima. Agora, na saúde 3.0, início da década de 2000, já não precisava ser assim. A gente começa a ter os aplicativos de suporte à decisão. Pessoal, os aplicativos de suporte à decisão, eles mudam radicalmente o cenário, pois a gente pode partir de um conhecimento relativamente pequeno sobre um tema e ali na frente do paciente mesmo já dar uma lida, dar uma atualizada, conversar com ele, ler para o próprio paciente, fazendo com que a consulta aos aplicativos de suporte à decisão fique bem dinâmica, o paciente assim se sinta seguro ao estar sendo consultado por um médico inteligente, ou seja, um médico que utiliza as informações que estão fora de si para tomar as melhores condutas. E ali você não vai mais esquecer de fazer nenhuma pergunta na anamnese, não vai esquecer de fazer algum teste de exame físico, você não vai esquecer nada, porque você pode até não se lembrar, mas você rememorará, recordará ali durante a consulta mesmo, com os aplicativos de suporte à decisão. Coloquei aqui alguns, o UpToDate, né? Muito, muito, muito bom, um dos mais completos nesse segmento. BMJ Best Practice, né? Da famosa British Medical Journal, que fez também o seu aplicativo de suporte à decisão, que é este, o BMJ Best Practice, também excelente ferramenta, sempre muito atualizada. Dynamed que americano aí possui, da EBSCO, né? Possui uma gama de doenças extraordinária ali, completamente destrinchada no seu aplicativo de suporte, contando com as recomendações de alto grau de evidência, alto grau de recomendação, moderado grau, nível de evidência, qual que é o nível de evidência de tal informação. Então, realmente um aplicativo que une muito bem o suporte de decisão a também a prática da medicina baseada em evidências. Temos também o Visual DX, né, que lá no início dos anos 2000 já se tornou disponível lá nos Estados Unidos e que com o tempo foi se tornando disponível mundo afora, um aplicativo de suporte à decisão que mais recentemente foi modernizado com o Derm Expert, que é uma ferramenta de IA, que já já eu vou dizer para vocês, já já eu vou contar para vocês sobre isso. Mas sim, os aplicativos de suporte à decisão chegam na Saúde 3.0, mudando radicalmente o curso da história da medicina. Na Saúde 3.0 também começamos a ter a adoção dos registros eletrônicos de saúde, os PEPs, né? E aí são várias as marcas que já habitaram os computadores nossos, vários PEPs diferentes que nós já utilizamos e que a cada dia vêm sendo modernizados. Hoje em dia, a grande inovação é a incorporação da IA, da inteligência artificial, nos PEPs, mas a gente ainda não chegou nessa parte, a gente vai chegar, é a Saúde 4.0. O telesaúde, né, inclusive,
a telesaúde e os núcleos de telesaúde espalhados vêm justamente nesse momento da saúde 3.0 e fizeram uma transformação gigantesca na saúde, fizeram uma melhoria muito grande no atendimento a diversas populações e, além disso, para fortalecer a atenção primária, como nós temos visto, inclusive aqui o Telesaúde de Goiás, com suas teleconsultorias, com suas teleinterconsultas, temos visto muito disso. E as soluções, pessoal, centradas no paciente. Agora a gente consegue ter uma medicina mais personalizada, né? Com o uso dessas ferramentas todas que a gente citou, a gente consegue ter soluções mais centradas no nosso paciente e não mais soluções populacionais gigantescas. E aí vem a saúde 4.0. Pessoal, a saúde 4.0, ela veio para realmente mudar todo o nosso entendimento sobre saúde. Então a gente fala sobre a internet das coisas, a gente fala sobre vários dispositivos que têm internet. Não temos mais um computador com acesso à internet e quando a gente quiser checar alguma coisa, a gente precisa ir ali no computador, porque é lá que tem internet. Não, a internet está em todos os lugares. Nós temos os wearables, que são os dispositivos digitais que vão nos ajudar e que tem internet. Nós vamos ter, enfim, estetoscópio com acesso à internet, tantas coisas, tantas ferramentas, né? Ultrassom, os POCs aí, né? Os ultrassons point of care com acesso à internet, à rede, ao Bluetooth, enfim. É a internet das coisas chegando. O blockchain, que nos permite de fato ter registros, substituir completamente os registros de papel, agora sim, de uma vez por todas, pelo registro digital. Olha só, que interessante, né? Por quê? Porque o blockchain, que surgiu inicialmente para as criptomoedas, agora nos possibilita colocar um histórico imutável, com timestamp, com horário e data específico, sem ser possível mudar depois, garantindo segurança ao registro digital. E a inteligência artificial, que não por acaso é de fato a grande protagonista da saúde 4.0 e a grande protagonista também dessa aula. Vamos conversar um pouco sobre a inteligência artificial, vamos conversar um pouco sobre suas bases, pois conhecendo melhor essa assistente que nós vamos ter, conhecendo melhor essa assistente, certamente nós vamos saber quem nós estamos contratando, né? E só vamos poder de fato ter uma assistente, contratar uma assistente conhecendo muito bem quem a gente está contratando. Então nós vamos falar sobre o histórico da inteligência artificial. Vamos lá? Então, gente, a inteligência artificial, o primeiro lampejo do surgimento dessa tecnologia vem com Alan Turing, que faz o teste de Turing em 1950. Qual foi a ideia desse teste? A ideia era, será que um computador pode pensar? É claro que um computador pensar era uma pergunta muito ousada, até mesmo porque é difícil definir o que é pensar. Então, Alan Turing modifica a sua pergunta e diz, ora, será que a melhor pergunta a ser feita não é o computador, a tecnologia, ela pode nos enganar que está pensando? Ela pode, pelo menos, nos convencer de que está pensando? E essa é a ideia de Alan Turing. Se, de fato, a máquina convencesse 50% das pessoas de que ela está pensando, ela estaria pensando. Só que é claro que essa ideia era brilhante, mas na época, por conta da falta de dados, por uma rede de dados muito insuficiente ainda, a gente não pôde ver, de fato, a IA evoluir tão drasticamente nos anos 70 e 80, né, do século 20. Não, a gente teve que aguardar um pouco. E ali, na década de 90, com o surgimento da World Wide Web, da internet, do www, que nós estamos tão acostumados, começou a surgir uma rede de dados inesgotável, a Big Data. Gente, hoje, só num dia, a gente fala de zettabytes, né? Antes a gente falava de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Hoje, pessoal, nós estamos falando de zettabytes. Em um dia só se produz mais na internet do que em anos da década de 90, em um dia somente, em termos de número de conteúdo, de peso de conteúdo. E a Big Data possibilita, então, o avanço da inteligência artificial, o avanço do protagonista da inteligência artificial hoje, que são
os modelos de linguagem de larga escala, as LLMs, né, que nós vamos falar já já delas. O projeto Blue Brain, em 2005, vem para mapear e tentar colocar o cérebro de mamíferos dentro ali dos chips. Olha que loucura. E os assistentes virtuais, então, surgem. E aí eu pergunto a vocês, onde está a IA na nossa vida cotidiana? Tem muita gente que não percebeu, mas o futuro não está por vir, o futuro já chegou. E nós estamos falando de quê? Spotify. Né? Como você acha que o Spotify acerta as músicas que você quer ouvir? Como você acha que o Duolingo evolui a sua compreensão, a sua linguagem, a sua escrita das línguas internacionais? Como você crê que a Alexa responde tão rapidamente às suas perguntas e se torna uma figura tão querida na sua casa, ajeitando muita coisa para você? E o Shazam, que descobre aquela música que você queria ouvir. Acabou aquela grande aflição do pessoal aí da década de 50, 60, 70, que ouvia uma música na rádio e falava, meu Deus, qual que é o nome dessa música? E se o prezado locutor no final da música não falasse o nome, ali estava tudo danado, né? Não saberia nunca mais, teria que torcer para essa música tocar novamente. Hoje o Shazam faz isso por nós, o Waze, né? Nos dando sempre os melhores caminhos. É a IA, ela já chegou, ela já é realidade. E na medicina também é, ou se é, nós vamos falar sobre isso. Mas enfim, a inteligência artificial, pessoal, ela é o que é e é uma ferramenta tão potente justamente por conta de alguns dos seus fundamentos, de alguma das suas características fundamentais. Uma delas, o machine learning, né? Ou seja, a máquina aprende. Porque se a máquina fosse estagnada, se a máquina não aprendesse, a IA precisaria ter atualizações diárias, atualizações mensais, atualizações anuais, seria como um livro. Mas não, ela está ali em constante aprendizado. E além do machine learning, ela ainda possui o deep learning. O que é o deep learning? É a habilidade que a IA tem de aprender com interações que ela tem e aplicar a outras interações. Ora, Luiz Felipe, como assim? Você disse que ela vai conversar com o médico e a partir do que ela conversa com esse médico, ela vai melhorar a interação dela comigo, que também sou médico? Sim, mas não somente isso. Ela vai conversar com uma criança de 8 anos e a partir da interação que ela tiver com esta criança e os erros que ela tiver lá e ela for corrigida, ela vai também melhorar a interação que ela tem com um médico, né? A interação que ela tiver com o engenheiro vai melhorar a atuação e a conversa dela com um cabeleireiro, com um empresário do ramo alimentício, enfim. Esse é o deep learning, né? A capacidade de realmente aprender com interações outras, não só com aquela interação específica, aplicar a vários contextos o que ela aprende dentro de um contexto específico. Não é incrível? Machine learning, deep learning, características da IA que modulam esta ferramenta diariamente para a gente. Bom, e aí a gente chega nos chatbots. Quando a gente fala de chatbots, a gente pode estar falando nos que são baseados em regras, com script pré-definido, e aí é aquele que faz você passar raiva. Quando você liga ali na companhia de energia elétrica, quando você liga na companhia de água, quando você liga na sua operadora de telefone para conversar sobre internet, para conversar sobre o seu plano de TV, e você é encaminhado a um chatbot no WhatsApp, onde você conversa e quem te responde é um robô, mas não um robô muito bem treinado, um que tem um script pré-definido que fica dizendo, essa não é uma opção válida, e você quer tacar o seu celular na parede, não é? Eu sei como é. Não é esse modelo que a gente está falando. A gente está falando daqueles alimentados por IA. IA o quê? Generativa. IA generativa. Essa sim, ela vai ter habilidade para responder sempre a pessoa de uma forma diferente, né? Não vai ser a mesma resposta toda vez, vai ser uma resposta diferente. Eu não preciso responder dentro de um script pré-definido, muito pelo contrário. Eu posso responder de uma maneira diversificada toda vez. E ela usa a IA generativa. O que é a generativa? Luiz Felipe, muito se fala sobre IA generativa, eu preciso entender o que é isso. Sim, você precisa. A IA generativa ela é treinada utilizando combinação de aprendizado supervisionado com grandes conjuntos de dados de texto e de reforço, ajuste de resposta com base em feedback humano. Assim, eles são modelos preditivos de linguagem. Então, eles vão
adivinhar qual é a próxima palavra com base em probabilidade. É assim que o GPT te responde e acerta em boa parte das vezes, porque as coisas são, em boa parte das vezes, bem previsíveis e as interações assim podem ganhar muita qualidade. Ao mesmo tempo, isso também pode gerar a possibilidade das alucinações, que é um viés das IAs que a gente precisa aprender a evitar e como reconhecer, não é mesmo? Afinal de contas, a gente não pode utilizar informações imprecisas com os nossos pacientes. Ah, isso aí dá pano para manga, viu? É quase um conteúdo de uma outra aula inteira. E aí, pessoal, a IA na medicina contemporânea. Luiz Felipe, muito bom, eu entendi o que é IA. Eu penso em, de fato, contratar esse assistente para a minha vida. Afinal de contas, boa parte das IAs médicas, por exemplo, você tem o MediSearch que está custando aí R$20 por mês, mais ou menos, né? Uns $3,50 mês, o que está dando R$20, né? Temos, por exemplo, o Open Evidence, que mesmo é gratuito ainda, né? É gratuito ainda, eu creio que ainda, porque realmente é uma ferramenta muito boa para permanecer gratuita, né? Que os gringos não nos ouçam, mas isso é uma realidade. E o chat GPT, que custa ali os $20, os $10, né? Dependendo da versão. Se eu for pegar, por exemplo, o Abacus, eu tenho um outro que contém vários chats dentro. E aí? Ok, eu estou convencido, realmente é uma ferramenta boa, mas em que ela pode me ajudar na medicina de hoje? Bom, pode te ajudar na transcrição de áudio de consultas, pode te ajudar na organização do prontuário ou evolução médica, tá? Para quem não entendeu, transcrição do áudio da consulta não é só eu falar aqui, lá, e no final receber um texto, não. É receber um prontuário completamente organizado, eu vou falar disso já já. Organização do prontuário, da evolução médica que você fez. Pegar os exames que você fica anotando ali um por um. HbA1c, 5,8%. Glicemia de jejum, tantos miligramas por decilitro. Sim, esse trabalho demorado, esse trabalho assaz demorado, ele vai de fato ser simplificado, porque eu vou poder mandar as fotos ou o PDF do exame e pedir que ele organize para mim já só para copiar e colar ali no prontuário. O auxílio na elaboração dos documentos médicos, receitas, solicitação de exames, atestados, encaminhamentos, todos feitos, toda essa parte burocrática feita pela IA. Vou poder interrogar os artigos científicos, pegar um artigo científico que eu achei interessante e conversar com ele, ao invés de somente lê-lo. Eu vou poder, além de ler, é claro, também fazer uma conversa, um bate-papo com a IA sobre esse PDF. Olha só que interessante. Dicionário médico instrumental. Quero fazer um relatório em língua inglesa. Meu paciente vai viajar, quer apresentar algo lá no aeroporto, quer até mesmo vai mudar de país, quer levar o seu relatório para um novo médico que vai efetuar o acompanhamento, um novo gestor de cuidado que ele vai ter em outro país. E assim, o que eu faço? Tranquilo. Eu posso criar um GPT para fazer a tradução do português brasileiro médico instrumental para o inglês médico instrumental, para o francês médico instrumental. Olha só que interessante a gente pode, as coisas que a gente pode fazer, né, com a IA. Simulações realistas, posso criar casos clínicos realísticos para eu treinar situações possíveis. Posso ter um auxílio na minha heurística clínica, posso ter um auxílio na geração de hipóteses diagnósticas, não deixar passar nada, não comer bola. Quão incrível é ter um preceptor que sabe tudo sobre as fontes que você alimentá-lo. Quão interessante é ter um assistente que consegue ler imagens, reconhecer imagens, não é? Apoio à decisão clínica. Em qual cenário? Eu coloquei essa pergunta porque recentemente eu sou professor no internato de medicina aqui da Medicina de Família e Comunidade em Anápolis, também preceptor da residência, mas nessa situação eu estava com o interno e o interno fez uma pergunta ao Open Evidence, uma pergunta esta que levou ele a uma conclusão errada. Ou seja, não basta, né, gente, saber qual é a ferramenta. Nós precisamos saber em qual momento utilizá-la. Precisamos saber em qual momento utilizá-la. Seria como pegar um estetoscópio e sair fazendo ausculta
pulmonar em todo mundo, em pacientes sem suspeita alguma de qualquer doença, e começar, com base nesses achados, a tirar conclusões muito importantes. Veja, não é a isso que nós somos chamados a usar sabendo a aplicabilidade, quando usar e como usar. E o apoio à decisão clínica, pessoal, da IA é diferente ao apoio à decisão clínica dos aplicativos de suporte à decisão. Então, para os aplicativos de suporte à decisão, você vai utilizá-los nos momentos onde a gente gostaria de dar uma revisada em que eu preciso perguntar na história, exame físico, no conceito da doença, nos exames diagnósticos dessa doença, preciso revisar o tratamento dessa doença de uma maneira rápida, ali com o paciente mesmo, ler para ele os principais pontos da terapia não farmacológica, o que ele precisa modificar de hábitos de vida, o que ele precisa fazer, quais são as orientações a esse paciente. Para isso tudo eu vou utilizar o suporte à decisão. Em qual situação eu vou usar a IA? Bom, quando for uma pergunta que você nota que ela é capciosa, você nota que você não vai encontrar isso facilmente no aplicativo de suporte à decisão, até mesmo num livro seria trabalhoso encontrar essa informação. Eu tenho um exemplo aqui bem prático para citar para vocês. Uma paciente minha, gestante, chegou e me perguntou, e aí, eu posso nadar em águas termais estando na gestação, gestando? Aqui, para quem não sabe, né, perto de Anápolis, nós temos aqui Caldas Novas, né, um centro de águas termais que de fato possui águas em temperaturas muito elevadas. E eu pensei, quão difícil vai ser encontrar isso? No Dynamed, no UpToDate, certamente eu não vou encontrar. No BMJ, Best Practice, no 5-Minute Consult, enfim, em várias ferramentas de suporte à decisão eu não vou encontrar essa resposta. É um lugar adequado, então, buscar na IA generativa, porque ele vai atrás de vários e vários artigos. Quando eu quero fazer comparações específicas entre um medicamento e outro, receber noções de NNT, NNH, talvez de fato seja o melhor lugar para perguntar a IA generativa médica e não o aplicativo de suporte à decisão, tá certo? Então, fazendo essa distinção de quando eu vou usar o apoio à decisão clínica da IA e quando eu vou usar o apoio à decisão clínica dos aplicativos de suporte. E ainda, pessoal, nós temos atualização contínua. Afinal de contas, a IA pode servir para te ajudar a estudar. Justamente por isso, eu coloquei aqui também, né, na sequência, não só os campos da medicina, onde a IA pode ajudar a gente, mas também os campos na educação médica. Vamos ver um pouco? Então, para a educação médica contemporânea, onde a IA pode me ajudar? No auxílio na elaboração de roteiros para estudo, como assistente para a redação de resumos, para confecção de apresentações, construção de citação em padrão reconhecido. Eu treinei um GPT que se chama ABNT Easy, ABNT, só para transformar uma referência bibliográfica em uma referência em ABNT. Veja só, né? Que interessante, a gente pode treinar uma IA para colocar as nossas bibliografias em um padrão de citação reconhecido. Não são poucas as coisas que a IA pode fazer. Além disso, construção e aprimoramento de questões para avaliações, eu posso utilizá-lo como um gerador de questões. Pessoal, lembrando, tudo isso que eu estou dizendo, é muito importante dizer. Tudo isso que eu estou falando, eu preciso saber usar a ferramenta, tá? Eu preciso ter letramento, alfabetização nessa ferramenta. Senão eu vou gerar questões de pobríssima, paupérrima, melhor dizendo, qualidade. Eu não vou ter qualidade nessas questões que eu gerar, tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado ao utilizar e sempre revisar, né? Pois a IA generativa é um modelo de linguagem treinado por probabilidades. Ele nada mais é do que um dado, mas, né, que tenha seu certo grau de vício para ir sempre pela probabilidade na próxima palavra mais provável, mas ainda assim ela incorre em erros e eu preciso estar sempre revisando. Esse ainda é o papel do humano, né? Espero que demore bastante para que a gente, de fato, tenha uma IA que não precise ser corrigida, porque aí realmente fica perigoso, não é? A manutenção dos empregos, né? Mas, por enquanto, o que eu digo sempre é que a IA não vai tirar o emprego de ninguém, somente tirará, de fato, os empregos de quem não souber usar IA. É a mesma coisa da internet, né? A gente tem aí a internet há um tempo e a gente sabe muito bem, sabemos de fato, que não existem mais professores que não usem internet.
médicos que não usem internet. Isso acabou. Né? Você vai entrar numa sala de professores, não tem mais. Em um momento ainda existiam alguns, mas hoje não há espaço mais para essas pessoas e a mesma coisa vai acontecer com a IA. A IA é a internet dessa geração. E o futuro já chegou. Isso é presente, tá certo? Resposta a recursos de questões, tudo isso a IA vai nos ajudar. Eu coloquei aqui também para vocês, pessoal, além dos papéis da IA na educação médica contemporânea, os papéis da IA na medicina contemporânea, coloquei também para vocês alguns exemplos de IAs que a gente pode utilizar no dia a dia, para que vocês conheçam. Nós temos IAs não generativas, que são aquelas que não vão gerar um conteúdo personalizado para você. Não entendeu? Te dou um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, o IMEDS. Brasileiro, né? Há muito tempo já tem, se eu não me engano, uns 5 anos, 6 anos, ele já tem uma IA integrada. Né? Foi um pioneiro na IA não generativa. Você coloca a idade do paciente, região que o paciente reside, mora, a cor do paciente, coloca também os sintomas que ele tem e ele te dá doenças mais prováveis. O conteúdo que você entrar ali é o mesmo para toda pessoa que entrar naquele conteúdo. Não é um conteúdo adaptado para você. Não é algo que ele gerou, né, do ponto de vista de texto, um texto específico, personalizado. O Visual DX Derm Expert, esse é um dos que mais causa alvoroço. No meu Instagram, né, Dr. Luiz Felipe Roriz, você pode ver uma resenha que eu fiz sobre o Visual DX Derm Expert. O pessoal fica louquinho, porque realmente é muito interessante. É uma IA não generativa do Visual DX, que outrora era somente um aplicativo de suporte à decisão, mas agora também possui essa IA integrada, onde eu tiro a foto de uma lesão dermatológica, coloco algumas características, idade, as localizações das lesões e, por fim, a ferramenta acaba me entregando todos os possíveis diagnósticos. Triage, da mesma forma, o Triage, Triage também. Esse não é um aplicativo, é um site, né? Você pode usar direto do navegador, que também faz esse tipo de trabalho, igual o Visual DX faz, onde eu coloco o caso, a idade, algumas características da lesão e ele me dá hipóteses diagnósticas. Essa é a IA não generativa médica. Mas temos também a IA generativa médica. Temos aqui o Open Evidence. Pessoal, o Open Evidence extraordinário, gratuito para médicos. Eles pedem, inclusive, que a gente sempre esteja indicando para médicos americanos, porque é o governo americano que paga essa ferramenta, então precisa ter mais médicos americanos acessando. Engraçado, né? Lá nos Estados Unidos a adesão ainda não foi em massa. Tem mais brasileiros em tese no Open Evidence pelo discurso deles, né? É o que eu imagino, do que americanos. O MediSearch, extraordinária ferramenta, atingiu já um estado da arte. Você observa notas altíssimas no USMLE, né? United States Medical License Exam, ou exame de revalidação, né, do diploma lá nos Estados Unidos. Tem notas altíssimas, se eu não me engano, 93%, 92% de acerto. O Pathway, né, do nosso amigo John Hershen, né? Já estive em uma teleconferência com o John Hershen, a gente conversou um pouco sobre o que eu achava da ferramenta, a gente trocou uma ideia. Hoje eu estou dentro do grupo dos insiders aí da Pathway. Pathway é um aplicativo de suporte à decisão, tal qual o UpToDate, Dynamed, BMJ, mas que agora tem também sua IA generativa para responder às suas respostas com artigos científicos, com bibliografia de qualidade, assim como o Open Evidence e o MediSearch. Mas o Pathway, por realmente ser uma das startups mais bem-sucedidas do Canadá, está hoje com uma base, com uma boa fundamentação da sua IA, muito bem treinada, normalmente é a que me dá melhores respostas. E temos também o Dr. Wise, né, que até onde eu sei é brasileiro, né, e é também uma ferramenta muito interessante, dando resultados muito ricos a todos aqueles que utilizam. Vou falar aqui sobre a IA de transcrição de consulta. Nós falamos então de Scriba, né? Falamos também de Voa, falamos de Nuve e Doutor Assistente. Todas essas 3 ferramentas vão gravar a sua consulta e ao final vão organizar sua anamnese nos registros SOAP, algumas aí no registro somente clínico tradicional, com queixa principal, HDA.
A Nuve, um grande destaque aqui para a Nuve, que a Nuve consegue até mesmo gerar os documentos todos, a receita, tudo já com assinatura digital. Um destaque também aqui para o doutor assistente, que consegue gerar ao final bullet points para você revisar, né, os highlights da consulta antes da próxima consulta, uma mensagem personalizada para você enviar ao paciente depois, uma mensagem só com orientações de condutas não farmacológicas e do que foi discutido. Então, realmente ferramentas incríveis que vieram para modificar a vida do médico. Pessoal, e para finalizar, os aplicativos de IA generativa não segmentada, aqueles que não são restritos ao público médico, né? Nós temos o ChatGPT, né, que é da OpenAI, o mais famoso, sem dúvida, um dos mais utilizados. A Meta, né, o Llama, que é da Meta. Temos o Claude, temos o Gemini, da Google. Temos o Abacus, que é como se fosse, você paga uma assinatura só, mas tem acesso a todos esses que nós estamos falando. E o Notebook LM, que é da Google para estudo, principalmente para estudo, onde você vai poder colocar ali o conteúdo que você quer estudar, ele vai gerar um podcast. Você pode até utilizar um prompt para que esse podcast venha em português. Eu falo um pouco mais sobre isso no meu canal do YouTube. E veja, pessoal, aqui tem muita coisa que dá para fazer. Dá para você criar GPTs personalizados, alimentá-lo com suas fontes e realmente adquirir respostas confiáveis a partir dessas ferramentas. Mas, novamente, eu foco. Treinamento, saber usar, tudo isso é, de fato, muito importante. Sobre essa aula, né, eu utilizei essas duas fontes e, é claro, todos os aplicativos que eu estou dizendo para vocês, que também são muito adequados que vocês comecem a explorar. Não tem outro jeito, a gente realmente precisa de proficiência, né? Para a gente ganhar desempenho, a gente precisa usar, testar, né? Arriscar, errar e até mesmo se especializar mais nesse tipo de iniciativa tecnológica. No meu perfil lá do Instagram vocês vão ter muito conteúdo acerca disso, eu faço resenhas de IAs que existem no mercado, ensino a usar, mostro alguns truques e mais futuramente vou ter um curso, né, ali em abril, vamos lançar um curso sobre isso. Por enquanto dou assessoria dentro desse tipo de conteúdo, né? Inclusive não mencionei no início da aula, mas sou mestre e estou agora no doutorado trabalhando justamente essa questão, né, da IA de transcrição na consulta médica. Então, nos sigam, pode ir acompanhando e muito obrigado pelo convite, Telesaúde de Goiás, para estarmos aqui falando sobre esse assunto que me interessa muito e que, como vocês já viram, né, não preciso mais convencê-los, é um assunto muito relevante para a carreira médica daqui para frente. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos.